Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que acha-se escrita na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Glória a Jesus. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque como com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor
aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com o que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes dos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Queridos irmãos, o apóstolo faz aqui um grande esclarecimento aos irmãos hebreus daquele tempo, que haviam alcançado misericórdia e graça em poder crer no Filho de Deus, porque para eles era difícil, porque eles esperavam o Messias, e de fato continuam esperando. E o Messias veio, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Cristo, enviado para a salvação, primeiro de Israel, os hebreus, e de todos quanto pudesse alcançar graça e crença pela fé nele, em Jesus Cristo. Havia dificuldade, irmãos, daquele povo, os hebreus, de poder ter entendimento e compreensão em admitir que de fato esse Jesus, o Cristo apresentado, era de fato o Cristo enviado. Eles não conseguiam admitir isto, como tem dificuldade hoje, que são os judeus, dificuldade de poder admitir que este que nós pregamos ao longo já de tantos séculos é o Cristo enviado para a redenção de todo o ser humano, começando pelo povo de Israel e chegando também aos demais gentios deste mundo, e por graça também a nós. Ele faz este esclarecimento, irmãos, tão profundo, para que eles pudessem, eles tinham dificuldade, na verdade, de admitir que em Jesus Cristo poderiam ser redimidos do pecado que traziam consigo. E ele faz então esse esclarecimento e mostrando para eles que a lei que eles seguiam era uma sombra dos bens futuros que haveriam de ser manifestado ao povo, pois ela não tinha a imagem exata das coisas, nunca, porque pelos mesmos sacrifícios que eles continuamente faziam, oferecendo a cada ano, podia aperfeiçoar aqueles que a ele se achegassem. E essa dificuldade existiu como existe até hoje. Mas era apresentado aqui, irmãos, um recurso para a redenção do homem, fazendo-o poder voltar a Deus na sua origem, cumprindo o que já estava predito, que este corpo volta à terra de onde fora tirado, e o Espírito a Deus que o deu. E a volta do Espírito para Deus, ele precisa ser justificado, liberto do seu pecado,
para poder voltar então a Deus justificado, ou seja, depois da purificação, alcançar em Jesus Cristo a justificação. O que ele apresentava aqui, irmãos, com muita propriedade, com muita luz, para que aqueles que lessem pudessem ter perfeito entendimento e compreensão de que a graça que se oferecia em Jesus Cristo era suficiente para fazer o que a lei não pôde fazer ao longo de toda a história. De fato, irmãos, nós podemos que, na verdade, não estivemos sujeitos à lei dada a Moisés, mas a obediência dos preceitos de Deus, sim. Todos nós estamos debaixo das ordens de Deus, para que possamos sempre estar diante dele justificados. Então a estes o Senhor dava o apóstolo de exortar a preservação da fé neles. Isto porque, uma vez havendo crido, entendeu que em Jesus, o Cristo de Deus, está a sua salvação, no caso deles estava a salvação, eles precisavam ser exortados pelo apóstolo a poder preservar, continuar, estarem firmes na fé, porque através da fé que eles haviam alcançado a crença em Jesus Cristo. Hoje, irmãos, no nosso caso é a mesma coisa. O Senhor manda a palavra, tendo como objetivo principal a preservação da fé que nos tem conduzido na crença do Senhor Jesus nesta bendita graça. Perdendo a fé, perde-se a confiança, e na desconfiança vem a desobediência, e na desobediência vem a condenação. De modo que a palavra dada ao apóstolo, que exorta então a se preservar na fé, esta é a que o Senhor nos envia nesta manhã, para que nós nos mantenhamos firmes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a pessoa deixou de ter fé, deixou de crer, deixou de ser crente, e não sendo mais crente, torna-se uma pessoa descrente, por conseguinte, livre da obediência da palavra, passando a obedecer exclusivamente os seus sentimentos. E neste mundo tão contaminado como estamos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque o pecado, irmãos, ele se multiplica a cada hora, e não havendo então possibilidade de estarmos firmes na graça, nós vamos perder a condição de estarmos em pé. E diz a palavra: aqueles que estão em pé, ou aqueles que estão em pé, olhem, não caia. Nós estamos em pé porque através da fé na palavra de Deus estamos sendo conservados para o Senhor nos levar à sua glória. Então ele dizia: já que vocês têm, irmãos, pela fé, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, que nos foi dada esta ousadia. Ousadia, irmãos, é direito, que não há impedimento algum. Pessoa que tem ousadia para entrar em algum lugar, ninguém pode impedi-lo ou impedi-la, porque ela chega e entra a hora que precisa. Assim nos foi dada esta condição de entrarmos no santuário pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque no passado somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, e levando primeiro sangue de animais para a sua justificação perante Deus. De outra maneira não podia entrar, uma vez ao ano só, para depois representar o povo e o povo ser perdoado dos seus pecados. Mas agora em Jesus Cristo já não é com sangue de animais, mas com o sangue de Jesus Cristo, este santuário nos foi aberto, de modo que agora os crentes em Jesus têm, irmãos, ousadia para entrar no santuário pela fé todas as vezes que necessitarem. Este foi o grande bem e o grande favor que o Senhor nos fez, que agora nós podemos nos achegar a Ele.
Não precisamos procurar um sumo sacerdote, um sacerdote em algum lugar que esteja disponível a nos ouvir, para nos apresentar e nos justificar e dar a nós uma incumbência de um sacrifício que devemos de fazer, ou você tem que fazer isto, praticar aquilo, tantas e quantas vezes, para que seu pecado seja perdoado. Agora não, vamos direto ao santuário onde o Senhor habita. Pela fé, entramos nele e falamos com Deus, sem necessidade da interveniência de quaisquer homens que sejam, porque Jesus Cristo agora está à destra de Deus, como eternamente sumo sacerdote daqueles que nele creem. De modo que nós estamos, irmãos, com este benefício que pouco consideramos. Nós, pela nossa fragilidade e pela ocupação da nossa vida, dificilmente paramos para pensar e dizer: mas que grande bem que Deus me fez. Porque no passado, a família escolhida por Deus, Israel, que Deus amou Israel, falou com Israel, andou no meio deles. Pois para eles ter acesso a Deus não dava para entrar sozinho, tinha que procurar alguém que pudesse representá-lo, e esse também não podia ir de qualquer maneira, e também não era sempre, uma vez ao ano, para pedir justificação ao povo, uma vez por ano, e a pessoa estava num erro, num delito qualquer, que estava querendo justificação e perdão, mas tinha que procurar um homem que nem sempre estava à disposição. Agora não, irmãos, qualquer um que creu no Senhor Jesus, foi batizado, o que aconteceu? Jesus veio em espírito habitar dentro da vida desta pessoa, o corpo se tornou um templo do Espírito Santo, e o Senhor habita agora dentro de nós. Por que eu vou procurar outra coisa, se dentro de mim mesmo Ele está? Por que eu vou procurar fulano, beltrano, aquele ou aquela pessoa importante para que intervenha em meu favor, ou interceda em meu favor? Por quê? Porque se o Todo-Poderoso em Espírito já habita dentro de mim, e Deus me deu esta ousadia, que pelo sangue de Jesus eu possa entrar no santuário, podemos a qualquer momento, irmãos, pela fé e pela nossa comunhão com Deus, falar com Ele, e Ele ouve a nossa voz, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, os irmãos, vejam, é que nós, como seres humanos e frágeis que somos, não pensamos nisso. Qualquer coisinha que dá, já dá vontade de correr aqui, ali, procurar este, procurar aquele. E tendo tudo dentro de nós, tendo o Senhor que nos ouve, que gostaria muito de que nós nos relacionássemos mais com Ele, o que nós não fazemos? Nós esquecemos dEle, oramos pouco, lembramos pouco da sua existência, não consideramos tantos favores que dele recebemos. Só o fato de estar aqui nesta manhã é um grande benefício que Ele nos fez. Ouvimos na oração a manifestação de gratidão pela luz do sol que vemos, pelo alimento, pela vida, pela saúde, pelos olhos, pelos ouvidos que ainda podemos ouvir. E quem não pode ouvir, Deus lhe dá graça de entender pelo Espírito. Bendito seja Deus. E nós levantamos esta manhã, bem ou mal, viemos aqui, estamos na casa de Deus, ou quem está por este mundo afora agora, fazendo menção do nome do Senhor em reverência, também está diante de Deus. Isto é benefício que não se pode medir, irmão. Vamos ser gratos a Ele, pela redenção, pelo nos aceitar, por nos perdoar pecados e dívidas imperdoáveis, porque o pecado de Adão e Eva, irmãos, pecado que jamais valor desta terra poderia convencer o Senhor a serem perdoados, ninguém. Tanto é que tinha que oferecer sacrifícios pelos pecados cometidos pelo corpo, aquele momento, aquele dia, aquele tempo. Mas a consciência não. A consciência do pecador, irmãos, ela é latente, é viva, ela está sempre ardendo em chamas, porque a pessoa não consegue mudar seu pensamento,
só se tornar enlouquecida, perdeu a memória. Mas o pecado marcado na conta desta pessoa está diante de Deus. Nenhum sangue de animal podia libertar esta consciência. Jesus Cristo derramou seu sangue e nos libertou da nossa consciência pecaminosa. Bendito seja Deus. E os pecados que cometemos com este corpo ou com esta vida, após esta misericórdia e perdão que nos libertou de nossos pecados originais, agora também tem conserto ainda. Temos o sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica. Então, se você errou, não precisa procurar alguém que te leve perante o Senhor e diga: olha, eu vim trazer esta minha amiga, este meu amigo, que ele errou, ele falou uma coisa que não devia, ele cometeu o que não devia, eu vim aqui interceder por ele. Não perca teu tempo desta maneira. Vá aos pés do Senhor e diga: Senhor, eu errei e preciso de misericórdia. Será que tem alguém nesta manhã ouvindo esta palavra e possa afirmar com certeza de que não precisa de misericórdia? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Está escrito. Mas em Jesus Cristo, Deus deu valor ao ser humano, deu valor às mulheres, porque a mulher agora tem direito igual ao homem. Porque perante Deus, na nossa morada futura, não haverá homem nem mulher, seremos seres iguais. Então, se a mulher se sente hoje um pouco distante dos valores do ser do homem, pode diante de Deus sentir-te igual, porque o mesmo Espírito que habita nele habita em ti. A mesma promessa feita a ele foi feita para vós, mulheres. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor deu aqui ao apóstolo ensinar muitas coisas, mas ele disse aqui, então, o que interessa para nós nesta manhã, que esta condição de entrar no santuário foi dada a nós pelo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu, irmãos, era um limite que impedia de entrar no lugar santíssimo, ou no lugar, o santo dos santos. Como já disse, só o sumo sacerdote uma vez por ano, ninguém poderia entrar lá. Mas quando Jesus, irmãos, entregou a sua vida e nos resgatou do poder do pecado e da morte, pagando esta dívida que nós tínhamos, o véu sozinho rasgou-se de alto a baixo, indicando que agora o caminho do santuário ficou aberto. Nós podemos entrar. Consagrou para nós neste vivo caminho. Por que vivo caminho? Porque tem caminho da morte, tem caminhos que levam a pessoa à morte ou à segunda morte, porque a primeira morte já está decretada por Deus. Todo mundo morre. Este corpo vivo aqui hoje, daqui a algum tempo estará morto e desaparecerá para a terra. Mas o outro corpo, ou seja, a outra vida que está dentro de nós, esta não pode morrer, porque quem perdê-la, então perde, vai se chegar à segunda morte, e a segunda morte é para a condenação eterna. E este novo e vivo caminho nos mantém vivos nesta bendita graça. Mas os caminhos do mundo levam à destruição da vida. Os caminhos do mundo separam a pessoa dos caminhos vivos de Deus. E hoje está sendo pregado o vivo caminho, Jesus Cristo, que nos leva à eternidade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos hoje, irmãos, ouvindo a palavra, e Jesus é a palavra, o que é manifesta nesta manhã. Quem ouve e recebe, o vivo caminho está em ti. A vida eterna prometida já está dentro de ti. E alguém pode duvidar: mas não é possível. Então a vida eterna já está em mim? Claro que está em ti, a não ser que Jesus Cristo ainda não habita em ti. Mas se Ele habita em você, você sente que Cristo habita em ti, Cristo é a vida eterna.
Cristo não é vida para estar um pouquinho, deu 80 anos, morre. Não, é a vida eterna. Nele está a vida eterna. Esta vida eterna que Ele nos deu está guardada dentro de nós por este sacrifício que Ele fez. Agora, irmãos, perder isso é a maior loucura do ser humano. Trocar esta eternidade que está dentro de nós, que Adão perdeu e Eva perdeu, e agora foi resgatada e está dentro de nós. A vida externa já está dentro de cada um que creu no Filho de Deus. E como ela é viva, o Espírito de Deus confirma em nós de que nós somos filhos de Deus adotados. Mas é necessário sentir, é necessário andar nos caminhos da vida. Quem anda em outros caminhos, seguindo outros preceitos, vivendo sob orientações de outras coisas, sob efeito de outros espíritos que levam à morte, que vivem alimentando-se do que é da morte, que traz a voz daquele que já morreu e apresenta para enganar os vivos. Estes espíritos são os condutores da morte, mas aqui está sendo pregada a palavra pelo Espírito Santo, que te conserva a vida eterna. Oh, irmãos, despertemo-nos, consideremos que nós já pertencemos à eternidade nos céus com Cristo, o Filho de Deus. Então vem aqui, irmãos, a recomendação: cheguemos-nos então com verdadeiro coração, não com coração mentiroso, duvidoso, enganador. Coração não é o coração que bate o sangue, que bombeia o sangue, é o viver da pessoa. Coração puro é aquele que tem um viver, uma consciência limpa diante de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, porque tem gente que chega para entrar no santuário, mas o coração não é verdadeiro, é falso. Porque ao invés de um verdadeiro, é aquele que é falso. Então ele apresenta a Deus como se Deus não o conhecesse por dentro. E a pessoa tenta enganar o Senhor. Então entra, ou melhor, quer entrar, trazendo consigo a maldade, o ódio, a inveja, a impureza, maus pensamentos, alimentando-se maldade contra um, contra outro, caminhando mais nas trevas do que na luz, e quer entrar no santuário. Não, é necessário purificar-se primeiro. Bendito seja o Senhor, em ter a certeza de fé, ter fé que o Senhor pode nos receber se tivermos em nós um verdadeiro coração, uma vida santa e pura, sem maldade, sem ódio, sem violência, sem quaisquer coisa, viver na integridade como servas de Deus e servos de Deus. Então achegue-te com inteira certeza de fé, não duvidando, tendo então os corações purificados da má consciência, que é isto que o Senhor quer fazer nesta manhã: purificar o nosso coração, libertando-nos da consciência que pesa por aquilo que carregamos conosco. É como aquele, irmãos, que carrega na sua vida a riqueza, mas junto com a riqueza carrega também coisas da imundícia, da miséria deste mundo. Então quem olha diz: esse homem não tem, esse homem é louco, essa mulher é louca. Por quê? Porque ela tem coisa de valor aí nessa sacola, mas leva a imundícia que tem mau cheiro, ninguém pode nem chegar perto. Então a mulher doida não sabe o valor que carrega consigo espiritualmente, irmãos. Quem recebeu a graça pela fé e agora traz no seu coração o ódio, a violência, a vingança, pensamentos maus, desejo de praticar maldade, recebeu a Cristo, recebeu, ele veio habitar, mas agora está numa vida imunda, porque junto com as riquezas celestiais está colocando aquilo que é impuro, imundo. É disto que o Senhor nos quer purificar nossa consciência nesta manhã. Marido não modifica a consciência da mulher,
E mulher não limpa a consciência do marido, nem dos filhos, nem ancião para outro, nem cooperador, nem diácono, nem irmã. Cada um tem a sua consciência e ela pertence a si e é de conhecimento exclusivamente de Deus. Ninguém sabe o que outro pensa acerca de si, mas Deus conhece os pensamentos e manda a palavra nesta manhã. Ele quer purificar a má consciência de cada um. A Irmandade aceita esta proposta. Glória ao nome do Senhor, queridos. Irmãos, creio nesta verdade que vem de Deus. Quem sair daqui com a consciência purificada diante de Deus, o teu corpo será lavado com água limpa. Não é o corpo porque você já tomou banho ontem ou hoje está limpo, mas é interiormente. Quem pode te lavar por dentro? Esta palavra. Glória a Jesus, irmãos. O Senhor está lavando as consciências nesta manhã. É manhã de limpeza geral, é manhã de modificação de pensamentos e propósitos. Oh, igreja, receba agora pela vossa comunhão o poder de Deus que se manifesta aqui, e Ele vai limpar a nossa consciência. Vamos sair leves daqui, consciência em paz, purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa, não por fora, mas por dentro. Toda mágoa, toda violência, toda paixão, tudo quanto contradiz a palavra, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Bom é estarmos nós aqui, irmãos, e por este mundo afora quem está ouvindo em comunhão, porque de aqui, pelo menos hoje, quem precisar entrar no santuário do Senhor, põe-te em comunhão e você vai ver que Ele vai se mover dentro de ti. Agora mesmo, quem está em comunhão, explore este lado tão lindo e importante. Sinta o Senhor mover-se dentro de ti. Porque quem está sentindo, observe o ruído que está subindo aqui. Este louvor que sobe aqui é Deus dentro de nós, irmãos. Santo é o Senhor. Isso não pode acabar. O pecado se multiplica e nos aperta, mas o Senhor Jesus vai nos revestindo de poder do alto, e ninguém ficará de fora. Deus seja louvado.